Vanessa, o que aconteceu? De uma noite para o dia, ele adoeceu. Uma febre do nada. Levei para o hospital, bateu raio-x tudinho, os médicos disseram que não era nada. Quando foi de noite, ele passou mal de novo. Aí a gente levou para o hospital de novo, para a UPA, e aí deu que era uma broncopneumonia. E desde lá ele não saiu, ficou 15 dias internado. Quando foi no 14º dia, ele recebeu alta. No mesmo dia, ele sofreu um derrame pleural. E no mesmo dia ele deu entrada novamente. E desde aí foi luta durante 2 meses. Você então levou ele para fazer um exame, não tinha dado nada ao primeiro exame. Quando foi no mesmo dia, você fez outro exame à noite, constatou então essa pneumonia nele, e você então começou ali uma luta pela vida dele. Sim, como ele estava internado, eu não tinha como sair de perto dele. Então quem fazia as campanhas para mim era ela. Ela ia, ela levava lenço, levava óleo ungido, passava sempre nele, e ele também sempre temente a Deus. Nunca ele deixou de esmorecer, e ele sempre dizia que em nome de Jesus ele ia sair daquela situação, que ele ia voltar para casa, né? Até para respirar eu tinha que segurar o peitinho dele. Ele passou 2 meses, um mês aqui e outro mês na Santa Casa. Eles tiveram que fazer uma dissecção de veia. Aí tá, pessoal, para você ver a foto, alguns tubos aqui por baixo do pulmão, drenagem. Foi um período muito difícil. Muito difícil. O pior de tudo é que aqui ninguém sabia o que era. A gente batia raio-x e o líquido ali, sempre ali. E dentro do quarto já tinha perdido para mais de 1 litro dos líquidos. Isso é o líquido que dava nos pulmões dele. Eles estavam drenando esse líquido dos pulmões dele, que estava muito encharcado. Os médicos drenaram, fizeram o raio-x logo no outro dia, estava tudo bem. Passou 3 dias, fizeram o raio-x de novo, o líquido permaneceu novamente, muito líquido no peito dele. E aí eles chegaram para mim e me chamaram, disseram: mãezinha, eu não queria lhe dar essa notícia, mas infelizmente aqui a gente não pode fazer mais nada pelo seu filho. Praticamente ele foi desenganado. Fizeram isso com você. Você ficou como? Meu mundo desabou, perdi meu chão. E aí encaminharam ele para Belém. Só que antes dele ir, a médica chegou para mim e disse: mãezinha, eu chamei ela e falei: doutora, seja clara comigo, o que está acontecendo com meu filho? Disse: mãezinha, o organismo dele não está respondendo aos antibióticos. Então a gente vai encaminhar ele para Belém, a gente vai aguardar o leito para ver como é que ele reage. Eu sabia que eu ia levar ele para casa, só que eu não tinha certeza se ele ia vivo ou se ele ia morto. Mas eu tinha certeza que eu ia levar, e a fé, graças a Deus, que nunca nos esmoreceu, assim, ele principalmente. Nunca ele ficou, assim, triste, desanimou da fé dele, mas ele ficava pensativo, porque ele não sabia o que estava acontecendo com ele. E fomos para Belém. Quando chegou lá, eles fizeram o exame e deu que era uma bactéria multiresistente, que ela era resistente a todos os antibióticos. Aquela bactéria que estava prejudicando ele, os antibióticos não faziam efeito nela. E aí, antes de eu viajar, a minha sogra veio, fez a campanha e levou um lencinho azul. E aí ela falou: olha, toda vez que ele for dormir, coloca no peitinho dele, coloca dentro da roupa dele. E assim eu fazia. A médica me chamou e disse: eu nunca vi um paciente da idade dele adquirir uma bactéria multiresistente como essa e não ter que ir para a UTI. É Deus que habita nele, porque a fé que ele tem é muito grande. Ela falou: mãezinha, então permaneça na sua fé. Ela falou assim: a bactéria sumiu do organismo dele sem ele precisar ter tomado o antibiótico específico, que é muito forte. A gente tem que ver que Deus ele é só um. Então a nossa fé é o que vale. Muitas das vezes a gente não tem para onde correr. Então Deus ele pode, ele é o Deus do impossível. E para honra e glória do Senhor, meu filho está aqui, pastor. Curado. Curado. Pela mão de Deus. Pela mão de Deus. E pela fé. Pela fé. Aplauda bem forte esse Deus maravilhoso.